tudo bem com você? Que maravilha! Não, calma aí, calma. Você não está no canal errado. Não, fica comigo. O Jorge não está aqui. Ah, nós demos uns dias de folga para ele, né, André? Merece. É o nosso âncora, é o nosso showman, o apresentador do Adnocast, mas teve uns dias de folga e como o show tem que continuar, nós estamos aqui, procurando dentro das nossas seríssimas limitações, sobretudo de carisma, suprir a ausência do insubstituível Geórgios Alexandrides, o nosso grego. E, como missão dada deve ser missão cumprida, nós estamos aqui hoje na gravação do nosso Adnocast número 91. Mas, brincadeiras à parte, o assunto é sério. Mas é sério, mas tem que ter um doce, um mel, porque, de fato, nós, como Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, a Adnotari, procura difundir a ciência notarial e registral, sempre com bom humor, com bom ânimo, com seriedade, com responsabilidade, para trazer para você, meu amigo, minha amiga associado, o melhor e o mais atualizado do direito notarial e registral. Então já fica aí o convite. Você não é associado da Adnotari? Tá perdendo, né, André? Perdendo. Primeiro porque a quantia é módica. Eu tava fazendo aqui a conta, não dá nem um cafezinho por dia. Menos de R$3 por dia. Então, por exemplo, mensalidade de R$ 79,90 ou anuais de R$ 860. E aí você participa do quê? Dos núcleos temáticos. Nós temos núcleos temáticos restritos, né? Acesso restrito para os associados de registro de imóveis, notas, leilões, condomínio, REURB, direito rural, direito agrário. Gente, é tanta coisa. Contratos, garantias imobiliárias, loteamento, né, parcelamento de solo. E aí tem os encontros mensais com as reuniões, nós trazemos diversos profissionais do direito. Gente, ainda... sou associado, estou começando a escrever, gosto de publicar artigos. A Adnotari tem um espaço lá no Migalhas. Nós temos artigos qualificadíssimos. Tem uma moça, inclusive, aqui que fez um artigo ano passado sobre o assunto de hoje, que, assim, se eu fosse você, depois de ouvir o Adnocast, já ia lá dar uma lida. Fica a dica, hashtag. E nós temos um grupo no WhatsApp, que aquilo ali é um tratado de direito notarial e registral galáctico, interestrelar, né? Porque os assuntos ali são muito importantes, né? E muito pertinentes. Então sempre um está ajudando o outro ali, né? Além disso, né, com essa função social do fomento e da difusão do direito notarial, nós temos esses encontros abertos ao público, como o Adnocast. Nós temos o Papo Acadêmico toda terça-feira, 8h21 da manhã, com o nosso Kikunaga, nosso presidente, nosso professor, nosso mestre, e por aí vai. Então, fica a dica, vem para a Adnotari e seja muito bem-vindo a este time. Você vai ser, com certeza, muito acolhido e certamente vai contribuir bastante conosco. Feito o recado, dado o recado, o aviso inicial, vamos ao núcleo desse encontro de hoje. Primeiro, nós vamos apresentar o título, o tema em estudo, a qualificação dos títulos judiciais no registro de imóveis, o que trava o seu cumprimento. Vamos repetir? A qualificação dos títulos judiciais no registro de imóveis. Pergunta, o que trava o seu cumprimento? Quem está comigo hoje é a queridíssima, especialista, advogada, advogada, militante, incansável, doutora Andréia Chinalha. Eu vou passar para ela, porque eu já falei bastante, né? E antes dela, primeiro ela vai dar o seu oi, a sua consideração, depois a gente vai ler o currículo dela. Você vai ficar bobo. E aí depois a gente começa o bate-papo, tudo bem? Oi, Andréia, tudo bem? Oi, bom dia, Heitor. Bom um dia. Prazer estar aqui hoje nesse nosso Adnocast especial
falando aí sobre registro de imóveis, que é um assunto que a gente gosta muito, né, sobre isso daí. E agradecer mais uma vez por poder estar aqui, ter a oportunidade de poder participar. Mandar um beijo aí para o nosso querido Georgios Alexandrides, que vai estar nos acompanhando também. Mas também merece uns dias de descanso, porque ele é incansável aqui em difundir o direito através desses podcasts. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas é somente um podcast. Mas é muito gostoso você poder ouvir isso no carro, ou você vê, né? Eu às vezes coloco na minha TV lá, fico vendo no YouTube, e acho bem legal também, a gente está sempre aprendendo. Show de bola, é isso. E agora vamos indicá-la, vamos apresentá-la. Mas assim, o currículo, assim, eu tive que dar uma reduzida, viu, gente? Então a gente vai ficar uns 10 minutos aqui trazendo as virtudes da nossa querida Andréia. Advogada atuante em direito imobiliário, notarial e registral, com experiência em regularização de imóveis, retificação de registro e solução de entraves registrais complexos. Nossa vice-presidente da Adnotari, e realiza um trabalho de estudo contínuo no direito notarial registral. Atua também na formação de profissionais por meio de cursos e palestras com foco em estratégias seguras de regularização imobiliária. Os corretores de imóveis, por exemplo, adoram as palestras e as aulas da Andréia. Por quê? Porque sabe aquele título que o corretor de imóveis, ou advogado também, advogada, não consegue registrar, que está lá na gaveta, cheio de nota de devolução? O popular, a Andréia ajuda a desenrolar o trem, sabe? Então, assim, as técnicas, o pulo do gato que a Andréia traz pra gente é incrível. Na verdade, é o Jump of the Cat. O Jump of the Cat, né? Mais conhecido como o pulo do gato. Andréia, nós vamos falar hoje de títulos judiciais. Aqueles títulos previstos lá no artigo 221, inciso 4, da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73. Vem cá. Eu sou especialista em direito imobiliário. Eu trabalho com regularização. Se não conhece a 6.015 de 73, vai ter problema. Porque lá é o mapa, é o norte, é o farol, a bússola para a declaração, a extinção, a modificação do direito registral, do direito real, melhor dizendo. Por força do artigo 1227 e 1245 do Código Civil, salvo as exceções do inventário e da usucapião, da sucessão hereditária e da usucapião, os direitos nascem, se modificam e se extinguem pelo efeito no registro. Então, o registro imobiliário tem uma importância gigantesca para a circulação de bens, para a segurança jurídica, para o exercício do que nós chamamos de oponibilidade erga omnes. Então, diante disso, nós consideramos o quê? A titulação daquilo que é levado a registro. Pode ser por instrumento particular, pode ser por instrumento público, e aí nós temos lá as bases do artigo 107, 108, 30 salários mínimos, quando a lei assim exigir. Nós temos os documentos administrativos também levados a registro, mas hoje nós vamos falar de uma outra modalidade, os títulos judiciais. E dúvidas surgirão. Será que a partir do momento em que o juiz expede, emite o título, esse título deve ser levado a registro? Será que esse cumpra-se da autoridade judiciária é o que basta para o seu acesso no assento imobiliário? Ou não? Há limitações? Como é que funciona a qualificação registral? Quais são os gargalos, quais são os entraves dessa qualificação registral? Podemos falar em razoabilidade, em proporcionalidade da atividade do registrador no momento em que ele qualifica esse título judicial? Essas e outras perguntas certamente serão muito bem esclarecidas pela nossa querida Andréia Chinalha. Andréia, vamos lá? Vamos lá, Heitor. Considerações iniciais sobre o título judicial e a sua qualificação. Bom, é importante a gente entender que o título judicial ele vai ser qualificado para registro de imóveis.
Então, às vezes, quem não atua tanto nessa área notarial e registral, né, ela pode ter algum problema, algum entrave aí, quando ela for levar o título a registro. Ou vejo mesmo uma carta de sentença de um inventário, porque alguns advogados que militam, né, na área de família, eles às vezes não têm às vezes, esse conhecimento mesmo do direito notário e registral. Então, o que acontece? Ele terminou o inventário, ele pega a carta de sentença, o formal de partilha, e vai levar registro, na certeza de que está tudo certo e que aquilo vai dar registro, né? E chega lá, ele esbarra em algum problema, ele recebe uma nota devolutiva. O que é muito comum, que a gente pode falar aqui, é a questão do princípio da continuidade. Né, eu acho que a gente já pode até colocar, acho que um dos maiores problemas que a gente tem é o tal do princípio da continuidade, que é esse encadeamento que a gente tem no registro de imóveis. Ou seja, tem que ter uma sequência naquele registro, né? Quem está ali naquela carta de sentença, no título judicial de modo geral, ele tem que estar, o nome dele tem que estar ali no folio real, ele tem que estar no registro de imóveis, né? E aí sim o título tem que ter essa correspondência. Então, a gente já tem aí alguns entraves com relação a essas questões. E também, né, Heitor, tem que ter um conhecimento do princípio da especialidade objetiva e subjetiva. Ou seja, o imóvel que consta ali naquela carta de sentença corresponde ao imóvel que está na matrícula, né? A gente vê algumas vezes que de total boa-fé consta na carta de sentença o seguinte: olha, nós temos aqui 3 casas, né? A casa A, eu já tive uma experiência assim de um inventário, e a casa é o mesmo, a gente tem uma única matrícula em que consta, por exemplo, 3 casas. A casa A vai ficar para o fulano, a casa B para o ciclano, a casa... Entendeu? Então, dentro do inventário me parecia uma coisa correta, mas quando vai ser levado a registro, verifica-se que isso não é possível de registrar. Porque nós temos uma matrícula, não está averbada a construção, lá está marcado que tem um lote. Então, assim, aí você vai acabar esbarrando nessas questões. Por isso que é importante, e é uma coisa que eu sempre faço no escritório, eu me preocupo com o fim. Eu olho aquele inventário e falo, como é que a gente vai registrar isso daqui? Então, acho que o advogado ele tem que ter esse cuidado quando ele pega qualquer documento que ele recebe, ou mesmo um auto de arrematação, que também tem que ser qualificado. Na verdade, um auto de arrematação, não exatamente, né? A carta de arrematação. É isso. Com relação à carta de arrematação, ela também vai ter que passar por uma qualificação. Sim. Né? Os títulos judiciais não estão imunes à qualificação registral. Mas transitou em julgado, André. Transitou em julgado. Não, transitou em julgado. Sim. Temos coisa julgada, não cabe mais recurso. Não cabe mais recurso. Mas o juiz... Mas calma. Os nossos amigos vamos entender. Que estão começando agora a estudar o direito imobiliário, o direito notário registral. Então, assim, o trabalho do advogado não acaba com a expedição do formal de partilha e a prenotação lá no registro de imóveis. Não acaba, né? Ele só vai acabar quando ele efetivamente conseguir registrar aquele título judicial. E é um mundo à parte também, né? Porque assim, é um mundo à parte. Nós temos até o trânsito em julgado, né? Sim. A prestação jurisdicional, o processo de conhecimento, enfim. Que às vezes demora anos, né, no processo. Mas, assim, ainda tem um caminho para seguir lá no registro de imóveis. Sai a carta de sentença e fala, nossa, graças a Deus, 10 anos de inventário, briga de herdeiro, acabou agora. Não, agora você começa muitas vezes uma via sacra para registrar. Por quê? Eu acho que o que a gente ainda tem, nós estamos no ano de 2026... A Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015/73, ela entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 76, então nós temos aí a vigência da lei, 50 anos a vigência da lei. Nós ainda temos registros do sistema de transcrição. Isso é importante. Que, para quem não sabe, a transcrição era o sistema que existia antes da lei atual, obviamente. Ela era do Decreto-Lei 4857/39. O sistema de transcrição, só para a gente poder fazer uma parte aqui, eu acho que é importante quem vai entrar nessa área entender um pouco isso daí. Ele é um sistema descentralizado. Então, é possível que você pegue uma transcrição em que tenha 3 imóveis.
né? Em que tem, esses dias eu peguei uma transcrição em que ela tinha a parte ideal de vários imóveis. Porque ela se baseava, na verdade, na pessoa. Folha pessoal. No fólio pessoal, era esse o nome que eu estava querendo lembrar agora, né? Então, ela se baseava na pessoa. Então, o pai faleceu, deixou tantos imóveis para o Heitor, então tem uma transcrição lá em nome do Heitor de tantos imóveis. Então, isso é muito difícil, depois você tem que transformar isso para uma matrícula. Então, como é que você vai abrir uma matrícula dentro do sistema atual, que é um sistema centralizado, onde você tem o princípio da unitariedade matricial, que é cada imóvel tem a sua matrícula. Sim. Então, acho que essas coisas que tem que ser analisada também. Então, isso às vezes causa alguns entraves também, né, Heitor? Então assim, é importante a gente refletir que não é porque o título judicial foi emitido que é garantia ampla e absoluta nenhuma do registro. garantia, exato. Até mesmo porque o oficial do registro de imóveis, ele exerce o que nós chamamos de qualificação registral, que na verdade é um juízo de admissibilidade desse título. Sim. A doutrina clássica, inclusive, né, fala um juízo prudencial. Uau, que da lindo. potência do título, né, que vai encadear no seu acesso, na sua recepção ou na sua rejeição, né, que é quando nós temos uma qualificação negativa. Né. No primeiro momento é dada a oportunidade, né, nos próximos 20 dias de cumprir a exigência, mas muitas das vezes não é possível. Então, e é muito importante também a gente entender a qualificação registral como a impressão da segurança jurídica no nosso sistema. Que é importante, né? Muito importante. Se nós temos, que aí também tem uma questão, né? O nosso registro, ele não traz a presunção absoluta, ele traz uma presunção relativa. Né? Você pode ter uma sentença desconstituindo aquela transmissão da propriedade. Exato. Exemplo, numa fraude de execução. Exato. Né? Então, mas é claro que até decisão judicial cancelando aquele registro é o que presume oponibilidade erga omnes. Então, essa qualificação, esse juízo de legalidade que o registrador faz é da essência da atividade. Sim. Então a ideia não é trazer a qualificação nessa reflexão que nós teremos, no sentido de que o oficial, o delegatário, é uma pessoa que apenas e tão somente cria obstáculos. Sim, pelo contrário. Exato. A questão é qual é o sentido e o alcance dessa qualificação quando, e aí a gente vai para a segunda pergunta aqui, quando esses títulos estão, digamos assim, um pouco precários. Veja, nós já falamos aqui do princípio da continuidade registral, que aí é importante que tenha, né, a observância do encadeamento dessas transmissões. O proprietário era João, o meu avô, que com o seu falecimento essa propriedade foi transferida para José, o meu pai, e que com o seu falecimento foi transmitida para Heitor, o filho ou neto de João. Sim. Então esse encadeamento nesse princípio do trato sucessivo da continuidade pressupõe, até pela legitimação desses direitos, que haja esse encadeamento. Quando nós falamos de princípio da especialidade objetiva, é que aquele imóvel tem que estar bem descrito na matrícula, suas medidas, confrontações, né? Esse imóvel, essa situação real, o objeto do registro deve estar bem delimitado. E no princípio da especialidade subjetiva, nós temos justamente a boa indicação daqueles sujeitos do registro. Perfeito. Mas nós temos também que dialogar com outro princípio, que é o princípio do tempus regit actum, princípios que o tempo rege o ato. Sim. Tempus regit actum. Que é justamente, e aí você traz a sua experiência, Andréia, porque assim, muitas das vezes, aquele formal de partilha, ele foi expedido ainda na vigência do decreto 4857 de 39. Sim. Ou, ainda que seja dos anos 70, né, dos anos 80, em que o princípio da especialidade subjetiva, né, tinha as suas características. Então, exemplo típico. A esposa antigamente adotava o CPF do marido.
Sim. Muitas das vezes você tem matrículas, você tem transcrições, e até matrícula, né? Porque a transposição da transcrição para matrícula com a especialidade subjetiva precária. Né? E aí, quando você prenota, o princípio do tempo rege o ato, quer dizer que no momento da prenotação, aquele título expedido lá em 71, ele estará sujeito às normas de 2026. Esse é um entrave que nós temos na prática? Heitor, eu queria até voltar um pouquinho. Diga. Tá? Quando você fala que o registrador tem que fazer a qualificação, eu volto para a sua pergunta aí já. A gente tem que pensar o seguinte, essa análise do registrador, a gente chama de análise extrínseca do título. Né? O registrador não vai olhar e falar, não, essa decisão que o juiz deu é absurda, não concordo com essa decisão, aí seria uma análise intrínseca, ou seja, o registrador não vai analisar o aspecto que criou aquele título, ele vai olhar a parte formal do título. Né? Não vai analisar o mérito da questão. Isso. Tipo, realmente a dedicação compulsória era para aquela pessoa? Não, ele tem que ver. É possível ver essas questões com relação ao registro, se há esse encadeamento, essas questões assim. Ok. Segunda coisa, a questão que a gente falou da transcrição, que é esse problema de compatibilizar esses registros, né? Eu acho que essa é uma dos grandes entraves. Até se você, né, vou até falar rapidinho aqui também, um dos motivos que eu escrevi aquele artigo foi um caso no escritório, que para mim é emblemático, ele ainda não terminou a novela, depois eu falei até para o Jorge, eu quero contar a história, que se Deus quiser vai ser uma história com final feliz. Ela ainda não terminou, mas é justamente isso, era uma carta de adjudicação de 93, mas acontece, é uma transcrição de 1965, onde o proprietário tabular, que consta na matrícula, ele não está devidamente qualificado. Né? Nós temos o nome, o nome de uma mulher brasileira, casada de prendas do lar. Então isso é muito comum de você ter lá. E aí nós temos que pensar, né, a gente vai ter que abordar duas coisas. Primeiro, a possibilidade de mitigar os princípios da especialidade subjetiva. Nós temos várias decisões do Conselho Superior de Magistratura em que, se você realmente comprovar que aquela pessoa é aquela pessoa de outras formas, que não seja só com o RG, CPF dela, é possível você conseguir mitigar o princípio da especialidade subjetiva. O próprio, eu acho que não sei se é o artigo 176, ele tem uma previsão bem interessante, que se você não possui o RG e CPF da pessoa, você pode identificar com o nome dos seus genitores também. Então, o nome do pai e da mãe, Heitor Ronaldo Freitas, nome do pai, nome da mãe, você pode suprir essa exigência se realmente for. Você tem que, mas também a gente tem que demonstrar, né, Heitor? Se você vai falar, não achei o RG dele, não achei o CPF. Então, assim, tem que ser diligente, o advogado tem que ser diligente em buscar essas informações, né? E agora, voltando para esse... que você falou, o tempus rege actum. Actum é esse que fala em latim? Isso, O meu latim está um pouquinho enferrujado. O tempo rege o ato. Exatamente. Ou seja, aquele título que eu tenho de 93, que referente a uma transcrição que eu tenho em 65, ela vai ser qualificada com a lei atual, com as normas de hoje, tudo com relação ao que a gente tem hoje. É aí que mora o perigo. Mas aí, Heitor, eu penso o seguinte... A lei de registros públicos é uma lei inteligente também, vou colocar assim. Ela tem uma regra de transcrição. O parágrafo 2º do artigo 176, ele traz essa previsão de, como é que chama? Não é adaptação da lei. Transição. De transição da lei. Uma regra de transição. Porque ela mesmo, né, a lei fala, como é que nós vamos transformar essas transcrições precárias que nós temos aí, no que a gente realmente quer, que são matrículas que tenham maior segurança. Então, ela prevê essa mitigação, né? Até, se me permite, eu acho que é interessante até ler rapidinho aqui, que ele fala o seguinte, esse parágrafo 2º, que para matrícula e registro das escrituras e partilhas lavradas ou homologadas na vigência do Decreto-Lei 4857, ou seja, que foi naquela... não serão observadas as exigências desse artigo, que é do 176, que é o que trata realmente dessa parte de qualificação, devendo tais atos obedecer ao disposto na legislação anterior. Então, eu entendo, mas é uma regra de transição que permite uma certa mitigação em alguns casos. Mas, assim, o que é importante, Heitor, é que haja segurança com relação as pessoas,
e com relação ao objeto, né? Você tem que trazer isso para o registrador, né? Não adianta você, mas o parágrafo 2º, artigo 176 fala isso, você vai lá e registra. Não é assim. Ele tem que estar seguro para que a gente realmente, como é que fala? Para que o registrador possa efetuar esse registro. Ele tem uma responsabilidade pelos títulos, né? De repente ele não pode um imóvel que é de uma pessoa passar para outra pessoa, né? De responsabilidade civil, administrativa. Né? Então, mas eu acho que são essas coisas que a gente também tem que, quando você tem esses entraves do título, nós temos que buscar algumas saídas. Né? Você tem que levar por que você não está conseguindo registrar esse título, por que você não consegue o CPF da esposa, ela faleceu, ela utilizava o CPF do marido, né? Não consigo tirar. Eu sei que na Receita Federal hoje tem alguns casos que você ainda consegue puxar um CPF da pessoa falecida, mas me parece totalmente sem propósito. A pessoa já morreu. Você vai tirar um CPF da pessoa falecida. Se na época ela utilizava o CPF do marido, sabe? Então talvez seja casos que você possa aplicar essa regra, porque você demonstra que aquela pessoa era casada, né? A Maria era casada com o João, que tinha um CPF e tal, então penso eu que não me parece muito lógico tirar um CPF da pessoa falecida somente para cumprir uma formalidade, algumas vezes. É isso que me preocupa, sabe? Então, de cumprir formalidades por formalidades. Esse excesso de rigor, né? Porque assim, segurança jurídica todos queremos. Sim. Quanto mais segurança jurídica, melhor. Claro. Para a circulação de bens imóveis, sobretudo, dado o valor econômico desse bem jurídico. Agora, a questão é compatibilizar as exigências com a situação jurídico-processual da época da emissão desse título judicial. Então, por isso que temos a regra de transição do decreto 48. E aí é que vem a questão, mas tá, tudo bem, a gente está falando de 39, já estamos em 26, estamos chegando mais perto do 100 do que do começo. E aí a lei de 73 tinha uma regra de transição importantíssima, né? Até para adaptação e adequação do sistema, né, nas serventias. Agora, nós também temos situações precárias com títulos atuais, do ano passado, desse ano, né? Em que, muitas das vezes, o advogado, na confecção da petição inicial, acaba não observando os princípios, tá aí a importância de conhecer os princípios registrais. Não descrevem muito bem as partes, não colocam um regime de bens. Exato. Né? Então, a gente vai, mais para frente, vai falar mais um pouco sobre isso. Na hora da descrição do imóvel também não se preocupam, né, com a boa delimitação, né, da área. Os juízes também, na hora de fazer esse juízo de admissibilidade da petição inicial, muitas das vezes por desconhecer o sistema registral, acaba não determinando a emenda, o que é complicado, e isso passa, né, lá na frente, registra, vai dar problema. Então, assim, e aí é que vem essa preocupação do que traz segurança jurídica, né, André? Porque, assim, como eu falei, se todos nós queremos segurança jurídica, por outro lado, essa não pode ser... Isso não pode ser um cheque em branco. Olha aí o cheque, né? Muitos de vocês não sabem nem que era cheque. Cheque, o tio vai explicar. Era uma cártula, né? Um título em que as pessoas preenchiam, né? E circulava isso. Então não é um cheque em branco. Cheque em branco você só assinava e a pessoa podia preencher lá 100 mil reais ou não. Enfim, brincadeiras à parte, quando a gente fala de cheque em branco, não é uma licença indiscriminada para que o registrador ele alegue o princípio da segurança jurídica, inclusive para fazer exigências infundadas. Sim. Seria isso? Seria. Então, porque e a questão, eu emendo e faço uma provocação, a segurança jurídica, a segurança jurídica de maneira primária e direta, ela é da atividade registral ou do conteúdo do registro? Explico. Muitas das vezes, quando se invoca, mas eu preciso ter segurança. Essa segurança, ela é para, às vezes, evitar um risco, muitas das vezes até infundado, de uma punição da atividade correicional. Exato. Ou é uma segurança jurídica que se preocupa com a veracidade do título? Com o sistema registral, né?
eu me preocupo com a minha delegação, importante é do jogo, tamo junto, não estamos aqui para diminuir isso. Mas, diretamente, de forma primária, como eu disse, o excesso de rigor, ele se traduz na segurança contra as combinações da atividade notarial e as eventuais sanções disciplinares, ou com o conteúdo do registro a título de segurança jurídica, que é o que o sistema exige. O que você acha na prática? Então, é uma pergunta difícil de a gente responder aqui, né? O que a gente vê muitas vezes tudo é por conta da segurança jurídica. A gente vê hoje, até fugindo um pouco, né, da qualificação dos títulos judiciais, mas também, muitas vezes, você precisa juntar uma CND do INSS para a averbação da construção, ok? Nós temos decisões do CNJ de 2015, de 2022, falando que não há necessidade, porque isso, você exigir essa certidão, né, para a averbação da obra, ela, na verdade, é uma forma oblíqua de você estar obrigando o contribuinte a, de repente, ir lá e pagar algum imposto, alguma coisa. Então, a gente tem várias decisões. Mas, sobre o pretexto da segurança jurídica, muitos delegatários ainda pedem essa certidão, porque se não pagar eu que vou ser fiscalizado, enfim. Então, isso está atendendo ao sistema registral, a segurança do sistema registral ou a própria delegação, né? E aí me parece que muitas vezes essa proteção do próprio registrador, ele se preocupa com a delegação, né? De ser fiscalizado pela corregedoria e não tanto com funcionar o sistema de registro, sabe? Na prática, é até difícil responder, né? Não, é importante. Na prática, a gente vê muito isso. Eu só queria até contar uma história, Vitor. Diga. Que eu penso com relação ao sistema e às vezes não ser o princípio da segurança jurídica ser colocado de qualquer forma. Eu vi uma história que eu acho ela sensacional, que uma pessoa estava viajando, acho que devia ser lá para Tupã, lá para minha terra. E aí ele Abraço para Tupã. Abraço para Tupã. E ele viu 2 caras trabalhando na roça. Um abrindo o buraco, o outro fechando o buraco. Um abria o buraco, demorava um pouquinho, o outro fechava o buraco. Um sol, meio-dia, e os caras lá. Parava um pouquinho, tomava água, e ele ficou, como é que esses caras estão fazendo? Ficou impressionado, fiquei, deve ser alguma técnica, né, sei lá, pra terra, pra melhorar, isso daí ele foi lá, ele desceu, foi lá e perguntou. O que vocês estão fazendo? A gente tá trabalhando. Mas assim, no que vocês estão trabalhando? A gente tá plantando. Mas vocês estão plantando o quê? Então, na verdade, eu fui contratado para abrir o buraco. O cara que coloca a semente faltou. Mas o cara que fecha o buraco, ele tá aqui. Então, ou seja, não há a preocupação. Quer dizer, qual o objetivo que você tem? O meu objetivo é a plantação. E Entendi. Muitas vezes isso se perde. A minha função aqui é essa, tá? Então, é aí que a gente devia chegar nessa parte, mas acho que é aí que se aplica a razoabilidade do sistema também. Sim. Tá? Então, às vezes, com essa questão da segurança jurídica, você trava todo o sistema. Vamos ser razoável? Qual é o objetivo do registro de imóveis? É a segurança jurídica, é a circulação, né, também de coisas, né, vamos colocar assim, e às vezes algum entrave, quer dizer, é possível mitigar, eu consigo verificar. Por exceção, né, André? Por exceção. Ninguém defende a regra, né? Não estamos falando da regra. Então, assim... Medidas excepcionais. Excepcionais. Às vezes excepcionalíssimas. Excepcionalíssimas. Né, você não tem como. Eu tenho um título em que não é possível registrar, como eu já tinha falado, da transcrição, porque eu não tenho a certidão de casamento da proprietária tabular. É impossível de obter essa certidão de casamento, já fiz várias pesquisas. Isso veio de um processo judicial, né? Então, assim, às vezes dentro do processo judicial, o registrador, o título judicial, penso eu, que ele traz uma certa segurança também. Foi analisado ali as pessoas, não estou falando que, claro, que o notário, ele também observa, ele faz, só que daí é um título que vai ser registrado, ali mais fácil. Mas ali você teve um processo judicial, você teve edital,
Então, assim, vamos, né, de verificar. Às vezes a intervenção do Ministério Público como custos legis. Exato, né, você tem o Ministério Público, você tem o Defensor Público, porque, de repente, nesse caso, o meu específico é um caso que a pessoa está ausente, e aí você acaba com a própria, como é que fala? Se eu não conseguir registrar, meu caminho vai ser entrar como a uso capião de um processo que já terminou, em que já foi feito, né? Já houve uma pronúncia do mérito. Exato. No exemplo, por exemplo, da adjudicação compulsória, né, da transmissão da propriedade decorrendo daquele contrato preliminar, aquele compromisso de compra e venda não cumprido pelo promitente vendedor. Né? Na verdade, o que eu queria lembrar era o seguinte, a própria Lei 8935, ela que trata dos serviços notariais e registrais, ela fala também da segurança e eficácia dos atos está lá no artigo jurídicos. Está no artigo 1º. Segurança e eficácia. Então, às vezes essa questão daquela historinha que eu contei, daqueles 2 trabalhadores, a gente se preocupa com a segurança? Sim, eu tenho que fazer meu trabalho, mas qual é a eficácia efetiva que eu tenho desse título, né? Qual é o fim, né? Qual é o fim? É percorrer, é transitar de forma segura pelo meio para se atingir o fim. Eu comecei a entender os registros públicos, e para mim funcionou. Eu pensava sempre assim: o direito civil é o direito material. Aí tinha o processo civil, o instrumental. O direito penal, o direito material. O processo penal, a persecução do Estado através do agente que cometeu o ato ilícito, antijurídico e culpável, enfim, imputável. O direito tributário. E aí eu comecei a entender o registro de imóveis, justamente o direito civil, lá no rol, por exemplo, do artigo 1225, o rol taxativo dos direitos reais. Então eu formo o direito material através do direito civil e das legislações especiais. Tá, mas isso ainda é uma abstração. Acabei de falar, artigo 1227 combinado com o artigo 1245. O famoso, entre aspas, quem não registra não é dono. Sim. No caso de uma transmissão da propriedade onerosa por uma compra e venda. Então eu via no registro público, na lei 6.015, a norma procedimental para que esse direito material seja levado a registro. Perfeito. Então, para mim, a dificuldade era e continua sendo, André, justamente assim: eu tenho o direito formado, declarado por uma sentença judicial, seja através de um contencioso, uma sentença de mérito, seja através de uma jurisdição voluntária, uma sentença homologatória, por exemplo, uma partilha amigável. Agora, quais são esses entraves que impedem que essas famílias exerçam a sua dignidade, exerçam a propriedade na sua amplitude, quando elas não conseguem levar isso a registro, porque ficam refém dessas formalidades, em que repetimos aqui, acho que o André vai compartilhar comigo, a ideia não é trazer insegurança, a ideia não é desprestigiar os princípios, mas que haja um diálogo, que haja uma harmonia, uma compatibilização entre o direito material e esse procedimento que seria o registro público. Seria isso, então? Perfeito, Heitor. Heitor, só para não, né, às vezes falar, nossa, mas eles querem registrar, né? Não, de maneira nós estamos, a segurança jurídica, a gente já falou que é importantíssimo. Né? A gente que trabalha com direito notarial e registral, que trabalha regularizando imóveis, para mim, assim, eu amo estudar direito notarial e registral. Todos os dias eu leio alguma decisão que sai sobre isso daí. Mas a gente tem que ver o seguinte: primeiro, a lei de registros públicos, né, que é a lei 6.015, que a gente já falou sobre ela já trouxe aquela regra de transição. Né? Eu queria fazer até 2 observações. Tem um livro que eu comprei no sebo, que eu gosto muito, que é do Nicolau Balbino. Ele é um livro de 1966 sobre registros públicos. E ele fala já dessa preocupação que ele tinha, dessa compatibilização do sistema. E ele mesmo coloca isso daí. Eu não sei se o Nicolau Balbino era juiz, eu não sei também. Agora a gente não...
Mas enfim, ele tem esse livro, e é um livro, na época, era uma das pessoas mais lidas aí do registro de imóveis. E ele fala realmente dessa preocupação, dessa compatibilização, em que em alguns casos o registrador teria que fazer essa mitigação. E aí, Heitor, quando vem a Lei 14.382 de 2022, oriunda do MP, da medida provisória 1081 de 2021, essa lei, quem ainda não estudou a lei, eu acho que ela trouxe uma transformação profunda, uma evolução, vejo eu, na lei de registros públicos. Ela trouxe alguns instrumentos de mitigação do princípio da especialidade objetiva e subjetiva, na própria lei. Porque ela está vendo os entraves. Ou seja, a gente precisa destravar, a gente precisa que realmente títulos sejam registrados, né? Então, quem tiver a oportunidade, dentro do artigo 176, que trata da especialidade objetiva e subjetiva, nós temos o parágrafo 15, importantíssimo, que ele traz essa mitigação, né, em que ele fala que é possível a abertura de matrícula, ainda que ausente alguns elementos da especialidade objetiva e subjetiva, desde que o registrador seja seguro. E aí entra aquela questão, entre parênteses, a segurança jurídica em prol do conteúdo do registro como matéria de ordem pública, né? Exato, acho bem interessante. E o parágrafo 17, eu acho também ele excelente, porque ele realmente destravou o registro de vários títulos. O que era muito comum, você pegar um título da Caixa Econômica Federal, por exemplo, vamos falar aqui, sem fazer comercial da Caixa, mas se quisermos patrocinar, estamos aqui. Que é o mais comum, contrato, né, de alienação fiduciária, vindo da Caixa. Aí coloca lá, doutor Heitor, RG tal. E aí erra o número. O que acontecia com esse título? Você voltava com esse título para o banco, aí tinha que o Heitor assinar, o vendedor assinar, a Caixa assinar, né? Você tinha que fazer um aditamento no título e voltar para o registro. Então, o parágrafo 17, ele falou que se quando tiver ausente algum elemento, né, mas você puder complementar com algum documento oficial, você já faz um requerimento e complementa diretamente no registro de imóveis. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Até para o formal de partilha, porque de repente, assim... Muito comum. O advogado, na hora da qualificação, lá na inicial, não coloca o regime de bens. Sim. Né? E assim, já pensou? Você tem que desarquivar o processo, do inventário, aí fazer uma petição, né, emendando a petição inicial, o juiz vai mandar para conclusão. Olha que absurdo, você vai lá, tira uma certidão de casamento atualizada, né, junta. E complementa a informação. E complementa a informação. Ou às vezes ele está lá exatamente, não tem, né, o RG, não tem o CPF. Então, a Lei 14.382, ela já trouxe algumas... Como que eu vou colocar? Mecanismo que facilitam o registro desse título judicial também. Seria uma adequação, né? Tornar harmônico o registro em relação à realidade, né? A realidade social, né? É importante a gente falar, né, Heitor, desses artigos, porque a gente estuda isso daí, a gente estuda direito notarial e registral. Então, às vezes, o advogado que é da área de família, que é de notário, não tem esse conhecimento específico dessa alteração e salva o registro dele. Então, o Jump of the Cat está no artigo 176, parágrafos... Eu gosto dos dois parágrafos, né? O parágrafo 15 e 17. É isso. E até por declaração, né, Andréa? Por declaração. A parte pode fazer uma declaração sobre as penas da lei, né? Trazendo a veracidade, né? Daquele documento. Daquele documento, né? Exato, declarando. Né? Eu vi recentemente, até com relação ao estado civil, às vezes consta que ela era separada, por exemplo, ou separada no registro, quando faz o título, constou que ela era separada, mas atualmente ela é, sei lá, casada, então você tem que trazer os comprovantes, não precisa alterar aquele título, né? Sim. Judicial, você isso só complementa, eficaz, né? Nossa, então, eu acho que é isso, aí entra a razoabilidade também, a eficácia, né? Isso é muito importante, porque veja, se nós considerarmos que no nosso país, né, tem gente que defende que 50% até 60% dos imóveis possuem algum tipo de irregularidade. Então a parte buscou a regularização disso. Muitas das vezes passou por um processo judicial árduo, longo, cansativo, oneroso, né? Quantas vezes a pessoa até morre
Porque verdade. muitas das vezes a pessoa deixa para regularizar já quando está numa fase idosa, né? Enfim. Ela começa a pensar, fala, vou deixar isso para os meus filhos, tudo. Então, assim, quando nós falamos muito até em profilaxia, né, do direito notarial e registral, né, que é buscar essa paz social, essa fase preventiva, é poder trazer esses instrumentos de integração. Então, quando nós falamos em mitigação desses princípios, Andréa, seria, assim como regra geral, prestigiar o máximo de exigências possíveis Sim. para o registro. Então, tá lá, nós temos o rol de registro e averbação, 671, registro, 672, averbação da lei de expulso. Nós temos um rol taxativo. Nós temos uma qualificação registral que deve ser sim rigorosa nos termos da lei. Sim. Agora, para essas situações excepcionalíssimas, tem que ter uma criatividade tanto do advogado como do juiz, como depois do registrador, na análise, digamos assim, com essa, não digo boa vontade, porque boa vontade todos têm que ter, né? Até pelo exercício da sua atividade, né? Mas assim, com um critério de ser um colaborador do acesso ao registro. Tem que ter uma cooperação. Até trazendo um pouco aquela cooperação de processo lá civil. do artigo 6º, né? Princípio da cooperação que vem no CPC perfeito. 15, né? Porque assim, ao exercer a qualificação registral do título judicial, por que não dizer que indiretamente o registrador está sujeito a esse princípio? Tá certo que o princípio da cooperação é entre as partes para com o juiz. Mas se a atividade meio é levar ao registro e a atividade fim é a qualificação positiva, nós poderemos pegar emprestado essa cooperação do registro de imóveis do artigo 6º do CPC, que tem aplicação, o CPC no artigo 15, aplicação supletiva e subsidiária, e falar, registrador, vamos cooperar, né, com a jurisdição, porque a jurisdição começa lá na distribuição da petição inicial, né, e termina com a pronúncia, né, no caso da sentença, mas por que não dizer de forma indireta, ela não vai terminar ali, ela vai terminar na qualificação positiva. Isso? Eu concordo. Eu costumo colocar esse... Eu até aprendi com você, viu, Heitor, ao usando desse artigo 6º do CPC, porque a gente acaba, às vezes, esquecendo no nosso dia a dia, né? No princípio da colaboração, porque às vezes o registrador, ele tem os elementos no assento registral que você não tem acesso. Sim. Então, com base nisso, porque eu recebo às vezes notas devolutivas dizendo assim, de acordo com as notas existentes, não é as notas, as normas de serviço? Não, ele fala assim, de acordo com os assentos, né, lá do registro de imóveis, a divergência, sei lá, com relação a algum confrontante. Eu falo, ok, então, por princípio da cooperação, me fala o que você tem aí que eu preciso saber. Eu não sei o que você tem. Né, eu não tenho essa informação, então me passa essa informação. Até mesmo porque, salvo erro, o artigo 198, né, que fala que as exigências devem ser fundamentadas de forma objetivas, claras, também, precisas, exato. Se você tem uma informação, de forma única, me passa, né? Então, né, ele fala que não corresponde, a ninguém né? interessa a ausência do registro, né? Até para a própria atividade registral. Né? O imóvel fora do registro é um imóvel fora do mercado que fomenta o seu comércio dentro de uma informalidade, uma clandestinidade. Exato. Que ninguém quer, ele tá fora do mercado, né? Agora me diz uma coisa, você já viu na prática, Andréa, vamos supor, o advogado vai lá, o juiz o expede o formal de partilha, ele prenota no registro, uma nota de devolução. Aí ele vai lá, volta, nota de devolução. Aí ele volta lá pro juiz, desarquiva o processo. Aí o juiz bronqueado assim, ele fala, sabe de uma coisa? Quem manda aqui sou eu. Aí eles pedem ao invés de ser só o formal de partilha, vem acompanhar e chama o oficial de justiça. O oficial de justiça vem aqui. Eles pedem um mandado, manda o oficial do registro de imóveis cumprir. Isso é ordem judicial, sob pena de crime de desobediência. Você já viu na prática isso acontecer? E registra? Como é que é? Então, Heitor, eu tô com um caso exatamente assim. Porque a gente for pensar, quando a gente fala de título judicial, nós estamos falando do quê? De decisão judicial. É uma decisão judicial que nós temos ali. Agora, a ordem judicial, ela é diferente.
tem que cumprir? Ordem não se qualifica. Ordem se cumpre. Então... Não é? Até hoje a gente aprendeu isso. É uma ordem judicial. Ele determinou. A gente tem toda... Vamos colocar aqui um exemplo. Eu tenho uma carta de arrematação em que ela não está seguindo o princípio da continuidade, até porque a carta de arrematação ela é originária derivada, Heitor. Olha o nosso ali. Arrematação? Não, eu tô falando assim, há toda aquela discussão, carta, né? Não, é modo derivado Modo da questão derivado. da propriedade, né? A gente já se sujeita aos vícios e qualidades constantes do registro do devedor no processo. A gente vai fazer um podcast só discutindo isso daí. Com relação a isso. Então, por exemplo, vem uma carta de arrematação em que ela realmente não segue ali o princípio da continuidade, e aí tem uma nota devolutiva, fala, não, você me trouxe uma carta de arrematação que você arrematou e esse imóvel era da Andréia, mas aqui consta que é do Heitor. Tá certo, em atenção da continuidade, não é possível registrar essa carta de arrematação. Ok, tá tudo, é uma decisão judicial, tem que seguir, mas quando é uma ordem judicial, cumpra-se, né? Não tem muito o que se fazer. Só se for uma ordem judicial, por exemplo, né? Que eu já, na verdade, até vi alguns casos assim, em que ela realmente não tem nada a ver. Ele fala, cumpra-se e registra-se em nome, sei lá, do Kikunaga. Mas fala, gente, ele não tá aqui, ele não tá na carta, então assim, não faz sentido. Na verdade, ele só pergunta, excelência, né? Estou vendo aqui, que é isso mesmo? Não é? Eu acho que assim... É um exemplo, é uma provocação interessante. Eu acho que a continuidade, por a gente falar da legitimação dos direitos, eu numa due diligence ficaria com o pé atrás. Então, por exemplo... Claro. E aí o registrador, né? Então, como seria esse ato? Então, por exemplo, numa ordem judicial no cumpra sob pena de... o registrador certamente vai colocar, né? Claro. Assim, ele vai colocar aqui, por determinação judicial, né? Objeto do mandado, assim, eu sou advogado e adoro ser advogado, não pretendo ser delegatário, mas assim, penso que se delegatário fosse, eu colocaria. Sim. Assim, para dar a publicidade de notícia. Olha, eu avisei, eu tenho nota devolutiva. Com base assim, constava do registro, ia ficar enorme, mas assim, por determinação do meritíssimo juiz de direito, da vara tal, nos autos processos tal, objeto do mandado, né, de cumprimento, foi procedido o registro, né, qualificado negativamente nos termos da nota devolutiva. Por quê? Isso é importante para o adquirente, porque eu, por exemplo, numa continuidade, aí é que mora o perigo, e é uma provocação gostosa. Numa due diligence, por exemplo, a pessoa me conta, vamos um imóvel lá de 10 milhões. Heitor, e pode ser de 10 milhões, pode ser de 100 mil. O bem jurídico é a paz social, ponto. Heitor, tem aqui um registro por determinação judicial. Não é título judicial. É ordem judicial. É ordem judicial. E aí, numa due diligence, analisando os riscos, eu ia verificar muito bem, inclusive, se teríamos aí prazo prescricional para uma escapião ordinária ou extraordinária, tal. Por quê? Porque eu acho que a continuidade, né, o trato sucessivo, não traria uma segurança jurídica para um terceiro, um adquirente futuro, né? Porque aí você, de fato, não teria a disposição desse patrimônio. Agora, quando a gente fala de especialidade objetiva e subjetiva, Andréia, eu vejo esse seu pensamento do princípio da razoabilidade perfeitamente aplicável. Por quê? A questão é, qual é o prejuízo que o registro vai gerar perante a coletividade? Perfeito, Heitor. Qual é, assim, veja, você tocou num ponto interessante, porque muitos dos advogados tendem a pedir a reconsideração, porque fala que é difícil. É difícil. Tem isso, André? Mas não consigo. Mas assim, primeira coisa, é importante numa petição, seja lá no judicial ou no extra, falar, olha, eu percorri todo esse caminho. Sim. Então assim, a impossibilidade genérica não cola. Não cola, não. Você tem que mostrar que você percorreu. Exato. Esse caso que eu dei, em que não é possível obter a certidão de casamento, eu sei que no registro civil eu consigo fazer uma pesquisa.
Só que você faz uma pesquisa de 10 anos, em cartórios específicos. Aí, ó, Você gente. não sabe exatamente em que cartório a pessoa casou. Ela casou em São Paulo. Você não tem conhecimento, você não conhece a pessoa. Não é uma carta que vem da sua avó, não é nem um título judicial que vem da sua família. É um título judicial que veio por uma alienação forçada, que é um pouco mais difícil, né? Seria um pulo do gato, por exemplo, lá no judicial, pedir para o juiz expedir um ofício, por exemplo, para o administrador da central do registro civil. Acho que a Noreg, né? Para a Noreg. É uma entidade de classe, Sim, talvez, a Noreg, sim, talvez, né? mas assim, para de aqueles ofício. operadores do registro, mesmo que seja para ter o nada consta. Nada consta. E penso que seria sim. um pulo do gato assim, tipo, ainda Eu que fui você diligente, imagine né? a resposta, trazer essa segurança lá Sim. pro registrador, falar, olha, eu tentei aqui, você vê, o juiz com, entre aspas, superpoderes na base de dados. Sim. Né, não conseguiu? Não conseguiu? Como seria eu vou conseguir? Uma alternativa? Penso que sim, Heitor. Nesse meu caso, isso foi feito, eu percorri todo esse caminho. E aí eu bati as portas do judiciário e falei, né, desarquivar o processo e pedi uma ordem judicial, porque eu tenho um título judicial que não foi registrado. E aí, como eu vi que era possível, né, é que quando eu trouxe esse exemplo do princípio da continuidade, que é já para dar uma coisa, tipo, para você ver como que tem que cumprir uma ordem judicial. Como vai cumprir. Eu falo assim, e como é difícil pro registrador, muitas das vezes, ter que cumprir uma ordem judicial, que você vê, tá por cima do princípio da continuidade. É meio que absurdo. Mas vamos pensar, e eu concordo com você no que você falou. Eu, numa due diligence, se eu vejo um imóvel que consta que ele foi registrado através de ordem judicial e que pulou o princípio da continuidade, eu fico um pouco preocupada com esse título. Aí, pessoal, né? Eu fico preocupada. Agora, essa questão de mitigar o princípio da especialidade objetiva, subjetiva, né? Se você verifica que realmente a pessoa foi diligente, né? O registrador, a pessoa, ela foi atrás de procurar se o RG da pessoa, procurar os pais, mas ela não localizou. E outra coisa, vamos falar de especialidade objetiva, que a gente tá aqui com a mestra, viu, da especialidade objetiva, essa moça aqui. Andréia, a mestra da retificação de registro. A retificação de registro faz coisa julgada material? Faz a formal. A material, até mesmo porque com outros elementos, daqui 5 anos eu posso Sim, não precisa de 5 anos, né, Heitor? Eu posso fazer uma retificação. Eu fiz uma retificação da minha área, fiz lá, apurei, falar, aqui tem uma área de 235 metros quadrados. Aí meu vizinho concordou, inclusive, mas também não vai... O fato dele ter se manifestado e quando ele for fazer a retificação dele e verificar que houve alguma diferença também, eu tenho que modificar, não faz coisa julgada, né? Então, na especialidade objetiva, é claro, ninguém está falando assim, o imóvel localizado na Rua das Hortênsias, sem número, no bairro dos Flamboyants, em zona urbana da cidade e comarca de São Paulo. Isso não é isso. Não tem segurança também da localização, né? Você tem que ter segurança da localização. Agora, ainda que essa descrição seja precária, porque advinda, por exemplo, de um título antigo, sim. Por que não receber no registro essa descrição e depois você saná-la por uma retificação? É claro, tendo elementos mínimos para abertura da abertura. E aí entra naquela regra do 176, poderia, aí que eu te pergunto, o gato dá para pular ou ele cai no buraco? O formal de partilha ou uma escritura, acompanhada já de um memorial descritivo de uma planta elaborada pelo responsável técnico junto, levada a registro, seria um jump off the cat ou não? Heitor, eu acho que pelo 176... É que nós vamos ter que dividir isso daí, vamos ter que pensar nesse caso. Vamos colocar aqui. Eu tenho um formal de partilha, vamos colocar um formal de partilha, que é o mais comum, né? Tá. E ele tá com o que foi, como é que fala? Dividido lá, o que foi partilhado é uma transcrição, uma transcrição de um imóvel com uma descrição precária. Vamos colocar assim. Então, para facilitar, eu falo, já vou levar aqui o memorial descritivo, uma planta, já fazer uma retificação. Eu penso que nós temos que separar os momentos. Primeiro você tem que registrar o formal de partilha e você tem que depois retificar. Sim. E aí nós temos a seguinte questão.
ou você vai retificar primeiro, aí eu vou ter que analisar caso a caso. Não dá para generalizar. Sabe por quê? Aí nós vamos entrar naquele problema, Heitor. Nós vamos fazer a retificação na comarca de origem ou na comarca atual, tá? Qual a vantagem de eu fazer na comarca de origem? O registrador ele tem informações dos confrontantes, que às vezes estão lá ainda. Ele tem informações daquele imóvel. Então, dependendo do caso, vale mais a pena eu retificar essa transcrição precária, né? Deixar ela arrumadinha lá e trazer ela para a vara, para a circunscrição atual já retificada, tá? Mas se ela também não é tão precária assim, e já todos os imóveis, já tem as matrículas que constam na circunscrição atual, também é possível. Mas não é uma resposta ou não é. É uma resposta depende. Depende. O que eu gostei. Gostou, né? Mas olha, Heitor, eu vou te falar uma coisa. Eu tinha um entendimento, não sei se o entendimento vale alguma coisa, mas é que eu estudei muito. Vale muito, você sabe eu estudei disso. muito essa questão da retificação com relação à localidade em que você faz a retificação. Se na circunscrição de origem ou na circunscrição atual. Porque a 14382, muitos entendem que, hoje, expressamente, é apenas e tão somente na atual, na circunscrição atual. Então, mas a leitura não seria essa, não é né? Claro, se tiver elementos então na no parágrafo origem. 18, né? Se eu não me engano, parágrafo 18 do artigo 176. Isso não é muito... Não ficou tão claro assim, né? Penso que a regra atual hoje é na circunscrição atual. Que inverteu completamente o sistema. Sim. Porque antes a regra era só na circunscrição de origem. Era isso. Porque era uma averbação, então, por ser uma averbação, você tinha que fazer você não poderia abrir a matrícula. Não era um ato de registro. Era um ato de averbação. Então, o ato de averbação não abria a matrícula. Hoje você consegue abrir matrícula tanto com atos de averbações como atos de registro, que isso foi alterado. Né? Mas, assim, eu entendia... que a gente tem que seguir a regra, fazer sempre a retificação na circunscrição atual. Mas eu vejo que na prática é melhor fazer na origem. Porque o registrador da origem, ele tem mais elementos para fazer aquela retificação. Tá. E quando você quando você transporta ela para circunscrição atual, ela já vem limpa, ela já vem retificada. Então, muito penso bem. Que é melhor, né? Mas na verdade, um entendimento mais pela prática, né? Você já teve problema, falando em título judicial e retificação, você já teve problema com o registro de retificação judicial no registro de imóveis? É claro que muito se faz hoje com a extrajudicial, né? Tá. Mas, assim, bilateral no júdi, você já teve algum problema? Quando vem do judicial, eles costumam qualificar? Nunca tive nenhum problema. Perícia, né? Normalmente é perícia. Você tem a perícia e tudo mais. Na verdade, eu tive um caso em que eu atuei, só que eu era pelo confrontante. Tá? Em que o advogado, ele entrou com uma retificação de registro, querendo incorporar uma área do meu cliente. E aí, claro, quando eu me manifestei... Né, aquisição... Então, mas assim, o meu cliente, claro que ele queria resolver aquilo porque ele vendeu aquela área. Só que era uma escritura que não era possível de registrar, porque era uma área dentro de uma fração mínima de parcelamento, você não conseguia fazer um desdobro, enfim. Alteração de divisa também não dá? Aí eu fiz um requerimento, inclusive propondo que fosse considerado como uma alteração de divisa e não exatamente uma retificação. Aí houve uma manifestação do cartório, o cartório... Falou, olha, até que me parece interessante, mas a prefeitura vetou. Falou que isso era uma forma de burlar a forma de parcelamento do solo, enfim. Mas também não era o meio adequado que o advogado entrou, né? Porque aí não era caso de retificação, então não foi possível. Aí seria uma caso de uma uso capião. Uso capião. Mas a estrutura de alteração de divisas é algo interessante, é algo que a gente tem que estar... Não pegou aqui em São Paulo, né, Andréa? Então, a gente tem esbarrado na municipalidade. Eu penso que ela é possível, ela... cabe, não há qualquer óbice, mas a prefeitura tem impugnado. Ela entende que você está desviando a forma do parcelamento de solo, né? Ou seja, você evita um desdobro. E você que está em outro estado, porque nós estamos em São Paulo, e você que está em outro estado, conta para, ou até em outra região aqui de São Paulo,
Conta pra gente, compartilha lá nas mensagens da Adnotare se a escritura de alteração de divisa tem dado resultado aí na solução dos casos dos clientes de vocês. No nosso Instagram, ou se associa lá na Adnotare e compartilha no grupo. Fala, olha, nós vimos lá o Adnocast, ixi, já fiz 15 escrituras de alteração de divisa aqui, dá super bem. Compartilha com a gente, é uma oportunidade de você participar. Eu acho, Heitor, até vi, você já até ia procurar aqui. Eu acho que Ai, onde que é? Não sei se é no Sergipe, e que isso inclusive está nas normas da corregedoria. Essa possibilidade. Não precisava estar nas normas, né? Você está na lei de registros públicos, aí o cartório exige que conste nas normas a possibilidade da escritura de alteração de divisas. E resolve vários problemas, viu? Muitas vezes com o vizinho, às vezes você tem um carro maior, e aí você... pede pro seu vizinho ceder 2 metros do terreno dele. Onerosa, né? É uma questão onerosa, você vai pagar ITBI. Sim. Não há nenhum problema com relação a isso. Né? Faz o projeto, aí você vai retificar as matrículas, vai ter que fazer uma retificação. Vai desfalcar a área do imóvel que vai incorporar na outra matrícula. Tem que fazer matrícula, memorial descritivo. E aí, já fez? Deu certo aí? Vai? Conta pra nós. Compartilha com a gente. Aí, André, pra gente fechar... E irmos para os finalmente, me dê aqui a dica. Eu sou, vamos supor assim, né? Os nossos amigos, as nossas amigas, tô começando agora. Que às vezes a pessoa fica até assustada, Andréia. Você acha que a gente assustou? Não. Eu queria falar que era possível. Você não assusta ninguém, mas eu, como não sou grego, aquele deus grego, né? Eu dou um susto aí na pessoa, né? Porque a beldade não veio hoje, que é o nosso bonitão Jorge Alexandre. Beijo, Jorge. E aí, a pessoa fica meio assim, né? Meu Deus. Agora, a gente vai dar a dica. Então, o pessoal que está começando agora a trabalhar com direito imobiliário, direito de família e sucessões, gente. Também. Não dá para falar em estudo de direito registral só em direito imobiliário. Direito do trabalho, execuções trabalhistas, penhoras, arrematações. Sim. Direito administrativo, desapropriações, servidões administrativas, parcelamento de solo pela análise da administração pública do município, por exemplo, nas garantias. Quando nós falamos, por exemplo, de direito tributário, os arrolamentos fiscais, administrativos. Então, direito ambiental, nem se fala. Então, estudar o direito registral, sobretudo, é conhecer, como o André está falando aqui. Não basta você ficar só nesses atos preparatórios se não der a qualificação positiva. Então, como aconselhar esses nossos amigos, essas nossas amigas, no processo judicial, lá na petição inicial, quais são, para a gente fechar esse encontro, quais são as cautelas que o advogado tem que ter na hora de redigir, especialidade objetiva, subjetiva, continuidade. O que você orienta esses nossos amigos aqui que estão nos assistindo ou nos ouvindo? Então, não sei se a minha orientação vai... Não, nos assistindo ou nos ouvindo, sim. Mas às vezes está nos assistindo e nos ouvindo, às vezes só está nos ouvindo no carro. Sim, né? E não está nos vendo aqui, né? Heitor, tem uma coisa que eu acho bem interessante, que na verdade, que a gente que trabalha com direito notarial, a gente já faz. E ele veio, eu vou apavorar a pessoa, ele veio no provimento 95 do CNJ, o termo, que chama saneamento da matrícula. O que é? É você olhar para a matrícula. Você pegou um inventário para fazer? Olha o título, sabe? Assim, antes de você começar a fazer qualquer coisa, você já tem que estar pensando. Não é só você pensando, mas olha aqui, é casado na comunhão parcial de bens, esse bem é particular, esse bem... Você tem que pensar tudo nessa... Claro, você tem que pensar na partilha. Mas, efetivamente, você tem que pensar no fim, que é o registro. Isso vai dar registro? Ou não vai dar registro? Então, é você olhar a transcrição, é você olhar a matrícula e você já procurar corrigir algumas coisas. Olha, isso vai ter que retificar, essa descrição aqui é precária. Eu vou conseguir retificar? E se você não conseguir fazer sozinho, peça ajuda para um colega, mas é você já pensar nessa questão do registro. Eu estou vendo aqui, olha, que está o nome do avô. Tá aqui, seu João da Silva, brasileiro. Esse seu João da Silva era casado? Era casado, então você já tem que, de repente, até já levar algumas informações, sabe, pro cartório e já pedir essas averbações.
Por isso que eu falo da retificação. De repente, você já pode fazer uma retificação. Você pode fazer um requerimento em nome do espólio, em nome do... Né, já vai preparando lá, né, Você André? já vai preparando. Enquanto tá tramitando aqui, olha, gente, que interessante. Chama saneamento da matrícula. Então, enquanto você está trabalhando o inventário aqui... Aí, tá então, nós vamos pegar aqueles nossos colegas do Instagram, que eles dão várias dicas de como você ganhar muito dinheiro. Você vende um trabalho que chama saneamento da matrícula. Ele não está incluído no seu inventário, tá? Isso é um trabalho à parte que você tem que fazer e importante. Então, você tem que explicar isso para o seu cliente. Se o cliente vem com uma transcrição de 1965, que é a que eu tenho lá, você fala, então, isso aqui é um documento antigo, hoje, então a gente tem que explicar isso para eles também. Perfeito. E fala, nós vamos ter que fazer um saneamento aqui, tudo bem? Vamos ter que fazer isso, isso e isso, para no futuro você conseguir registrar. Então, é importante fazer essa terraplanagem. E cuidando também, né, André, assim, da redação da petição, né, não fazer de qualquer coisa, inventário, que a gente pega de colegas assim, o cartório aqui, ó, nota de devolução, mandou aqui, princípio da especialidade, subjetiva, continuidade... Gente, aí você pega a petição inicial do colega, o plano de partilha, não tem a qualificação dos herdeiros, o regime de bens dos herdeiros. Não tem o valor dos bens. Não tem no divórcio é muito comum. O valor dos bens. Eu tenho feito várias desarquivamento de processos de divórcio um pouquinho mais antigos, que eles não foram levados a registro, né? Em que não tem o valor dos bens. Dica. Dá pra fazer carta de sentença no extra? Então, Sim. Eu vou ter que desarquivar, meu Deus, arquivo geral, aqui em São Paulo, Jundiaí, meu Deus. Não, fala pro pessoal aí, tem como ir lá no tabelião de notas e... É possível fazer, né, Heitor? Se for os processos... Mas não dá pra retificar, né? Ou dá por escritura declaratória também, você vê uma possibilidade? Sim, você tem que fazer uma depende, você tem que fazer uma sobrepartilha, né? Depende do caso da retificação. Mas pode ser uma... Sim, você consegue fazer eu já tive um caso que fiz exatamente assim. Resolução 35/07, anota aí. Do CNJ. Do CNJ, resolução 35/07. O que dá pra fazer... Sobrepartilha extrajudicial. Mas você tem que ter o formal de partilha. Você tem o formal de partilha, você tem que fazer algum aditamento, alguma coisa, você faz como se fosse vai ser uma sobrepartilha. Você não vai sobrepartilhar ele. Mas você tem que fazer um procedimento semelhante ao sobrepartilha. Mas, às vezes, dependendo do que você... De repente, você precisa de uma coisa gratuita, alguma coisa assim. Você tem que... Não dá para retificar o título sem desarquivar. Mas, às vezes, a pessoa, por exemplo, tem o formal... o processo físico, digital. Sim. Né? Mas com o processo físico, se você tiver formal de partilha físico, você consegue fazer também. Fazer né? Via cartório. Eu fiz um caso assim, de um divórcio, de formal de partilha, precisava colocar o valor dos bens, você tinha que pagar o ITCMD, do excesso de meação. O advogado fica bravo, não, mas como assim excesso de meação? Pois é, se um ficou com mais ou com menos, chama excesso de meação. Né? Calculadora não dá pra você brigar, não dá pra você ficar xingando o cartório também assim. Você tem que entender, você tem que argumentar. Né? Por isso que é importante você estudar, né, Heitor? É isso, minha amiga. Então, o papo tá bom, mas infelizmente nós temos que ir para a parte final. A parte final são, primeiro, as suas... Antes, eu vou fazer diferente. O Jorge tem vários quadros aqui, né? Vários. Eu acho... Não, eu fico assistindo lá. Vai dar registro. Bom, gente, eu vou pedir desculpa para vocês, mas esse quadro Vai Dar Registro foi o nosso Adnocast, sim ou não? Então fazer um quadro Vai Dar Registro em interrogação não é uma boa, porque tudo a gente verificou aqui se dá registro ou não. Aí tem o Adnoesc, que é voltado para as questões dos escritórios, pessoais, as experiências. Então, antes das suas considerações finais, eu quero te fazer uma pergunta. Você virou advogado, você passou no exame da ordem com quantos anos? Quantos anos tinha aquela Andréia que foi ver o edital e tinha passado? Não precisa falar a sua idade, porque eu não vou cometer esse desatino, apesar de saber que você tem 28 anos. Enfim, exato, recém-formada. Então, assim, não cometerei essa indiscrição. Mas a Andréia passou na OAB com quantos anos? Eu passei com 23 anos. 23 anos. Eu tinha acabado de me formar, e aí foi o primeiro concurso que eu prestei. Na verdade, Heitor, eu não ia prestar o concurso da OAB, porque não tinha dinheiro para pagar, enfim. Aí meus amigos falaram, não, você tem que prestar, e foram pedir para minha mãe um cheque. Olha só. Aí eu paguei o valor lá na época e prestei o exame da ordem. Eu fui e passei no primeiro.
E da minha turma ali, que era uma turma muito grande, a gente tinha 230, né, pessoas ali. Não foi todo mundo que prestou, mas eu passei no primeiro. Maravilha. Fiquei bem feliz. E a segunda pergunta, o que a Andréia de hoje, de 2026, falaria para a Andréia recém-aprovada no exame da ordem? Qual seria o conselho ou os conselhos que, se ela tivesse uma cápsula do tempo, ela escreveria assim, ó, fecharia a cápsula e mandava lá para a Andréia de 23 anos? Olha, eu acho que é estudar, Heitor. Estudar, é isso daí. É ler decisões, é você estar sempre atualizado do que você está fazendo. É muito difícil eu falar para a Andréia de 22 para que ela fosse uma especialista e não uma generalista. Porque para você chegar a especialista, eu acho que é interessante você ter uma noção meio que geral, né? Eu já fiz trabalhista, eu já fiz criminal, foi uma experiência bem ruim, porque eu ficava triste, acreditava em todos que estavam ali presos, eu achava que eles eram todos inocentes. Não foi uma experiência muito boa. Mas para você chegar a ser especialista, você tem que realmente estudar, né? Então, eu acho que é isso, é se especializar. Eu acho que hoje o advogado, eu acho que a medicina já fez isso, né? Os médicos, você não vai mais no clínico geral, você vai no especialista do menisco certinho. E acho que hoje também isso aconteceu com a advocacia. Se você tem um assunto, um inventário muito complicado, você não vai no generalista, você fala, não, eu vou aquele lá porque ele resolve aquele problema. É estudar e tornar-se especialista. É um belo conselho para a Andréia, de 22, 23 anos, e um belo conselho para você, meu amigo, para você, minha amiga, que nos assistiram até agora, que estiveram conosco. E para a gente encerrar, suas considerações finais, querida Andréia, e dê um tchau para esse público extremamente qualificado e seleto que está conosco até agora. Bom, Heitor, igual eu falei, agradecer muito, né? Estou super feliz de fazer essa participação desse Adinocast com você. A gente já teve alguns debates de retificação, de uso capião, e eu acho que, eu sou apaixonada pelo estudo de direito notário registral, assim, cada um tem um gosto, e esse é o meu gosto. Eu amo estudar direito notário registral, eu amo aprender, a gente está perto de pessoas, tem uma frase que fala assim, você tem que estar junto das pessoas que já chegaram lá. Então eu fico muito feliz de estar junto com o Heitor, que é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa extremamente estudiosa, generosa. Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu ligo pro Heitor, ele vem com toda a humildade dele, explica, é paciente, compartilha. Então, são essas minhas considerações. Sou muito feliz de estar aqui perto desses amigos, de estar aprendendo muito, sabe, Heitor? Obrigada. Eu que te agradeço, para mim é um prazer, um privilégio estar com você. Ser aluno é a melhor coisa do mundo. Não é clichê, eu sempre falo, não é palavra pronta, frase pronta, mas a melhor cadeira para sentar é a cadeira do aluno. Aquele que se julga especialista, professor, mestre, educador, certamente ele atingiu uma escala de saber que, primeiro, a humildade maior é saber que você, acima de tudo, é aluno. Então, antes de qualquer título e qualquer condição, sejamos todos alunos. Alunos como pessoas, alunos como indivíduos, como colegas, como parentes, como vizinhos, como profissionais. Porque um bom profissional, acima de tudo, ele é uma boa pessoa. Um bom profissional do direito não tem como dissociar de um bom ser humano, de uma pessoa boa que procura ajudar as pessoas, que procura crescer com as conquistas dos amigos. Então, a admiração que eu tenho por você é justamente de saber que você cresce como pessoa, como profissional, como estudante, como professora, como palestrante, e não se conforma em evoluir sozinha. E é por isso que você agarra na mão dos seus amigos e nós vamos segurando na sua mão, porque enquanto você sobe, a gente vai subindo também. E é isso, pessoal. É uma honra estar com vocês.
Talvez aqui a folga do nosso querido grego acabe na próxima. Vamos ver se a gente dá mais alguns dias de folga. Vamos estudar na nossa junta, Exato. Deliberar. Nosso conselho deliberativo. No nosso conselho deliberativo, se ele retorna no próximo Adinocast, mas certamente com ele ou com outro apresentador, certamente você estará conosco no nosso Adinocast número 93, é o 3 agora, porque esse é o 2, né? Enfim, né? Mas vamos seguir. Bacana, maravilha. Eu vou usar esse. Vai, vamos lá. Bora lá? Bora lá, bora que dá. Beijo, pessoal. Até mais. Até mais.